Boa tarde. Já passa quase um minuto das 18 horas. Vamos aguardar mais uns minutos por mais algumas pessoas. Entretanto, fica já o disclaimer para relativamente a produtos financeiros complexos e também porque surge na apresentação algumas referências que são meramente ilustrativas ou funcionam como informação, uma ajuda à informação daquilo que vamos falando. Também o aviso que a ideia desta apresentação é puramente para fins de informação ou aprendizagem, o que se queira, é mais uma perspectiva lúdica, não se quer aqui efetuar nenhuma venda, nenhuma colocação de serviços. Se forem influenciados por alguma desta informação para tomar alguma decisão, isto é puramente de uma perspectiva do próprio investidor. Tudo o que está aqui, toda esta informação, é meramente, como referi, meramente para fins de informação, aprendizagem, discussão, o que melhor entenderem, sem constituir nenhuma oferta de serviços nem de publicidade. Vamos aguardar só mais 1 ou 2 minutos. Agradecemos desde já a vossa paciência. Já agora aproveitamos para perguntar se estão a ouvir corretamente, se as condições são mais ou menos adequadas, se puderem escrever, a dizer algo. Entretanto, enquanto falamos, só dar aqui uma vista de olhos ao que o mercado está a fazer. Ora, portanto, isto é o S&P, isto é a vela de hoje. Vamos pôr isto em 1 hora para ver o que é que se está a passar. Sim, senhor. Ok. O S&P que está aqui com uma configuração não muito construtiva. Vamos a tentar olhar aqui para o DAX, agora enquanto aguardamos. O DAX aqui mais influenciado pelas viaturas, portanto, isto não está a correr pelo melhor, pelo menos para quem tem posições. Ora, então, se quiserem ir dando feedback sobre as condições de som, estejam à vontade. Okay. Isto também está bonito. O DAX está com uma configuração fantástica. Mercados emergentes. Ok. Qual é o ETF do Brasil? É Rio? Rio XPAR? XPAR. Isto deve estar lindo hoje. Oh! O semanal está em... Estamos em valores de 2009. Estamos nos valores da crise. O nosso amigo Cobra. Ok. E hoje havia uma história aqui entre o paládio e a platina, não é? A platina que era utilizada nos catalisadores de diesel estaria a cair. Não, a platina pelos vistos está a subir porque se calhar é utilizado nos catalisadores de gasolina. Então vamos ver o paládio. Paládio... também está a subir, portanto... exatamente. É necessário falar. O crudo, o nosso amigo crudo, continua aqui numa
numa sessão de lateralização, final euro-dólar. Bem, vamos começar. Muito bem. Muito bem. Então, boa tarde e bem-vindos a esta apresentação. A ideia é que vamos colocando aqui algumas ideias sobre os principais elementos que se destacaram entre o início de julho e o final do mês de setembro, que termina na próxima semana. Portanto, não falamos aqui ainda relativamente aos automóveis nesta apresentação, mas poderemos dar como apontamento oral. A ideia é ter aqui mais algumas perspectivas do que se destacou e influenciou mais e muito baseado naquilo que os investidores foram colocando em termos de questões e aquilo que foi visto como maiores incertezas e apoquentou mais o espírito dos investidores. Isto nesta perspectiva, como vimos, do terceiro trimestre deste ano. Damos assim uma panorâmica para já, em termos de mercado acionista, em termos no conjunto dos indicadores em que destacamos, neste caso, o IBEX, portanto, a Ibéria, o PSI 20, o IBEX, perdão, o KX é o FTSE de Londres, este é o italiano, S&P 500, o DAX, Eurostock 50 e Eurostock 600. Portanto, aqui no terceiro trimestre tivemos uma evolução menos positiva, como podem observar aqui pela última coluna. Tivemos no PSI 20 uma queda de 8%, no IBEX 8%, isto considerando os valores de segunda-feira passada. Portanto, isto ainda carece, não é, dos valores do final de ano. Estamos a ver aqui estas cotações 5.111 não correspondem ainda, por exemplo, ao fecho de hoje. Portanto, estamos a ver as cotações com o valor de uma ou duas sessões atrás, ou 2 ou 3 sessões atrás, e daquilo que perspectivamos. Portanto, um desempenho negativo, sendo que aqui o DAX é o que tem as perdas mais pesadas deste conjunto que estamos a verificar. Se olharmos para o year to date, esta linha, que está depois do cabeçalho, a primeira linha, observamos que o PSI 20 ainda está positivo com 6,5%, embora aqui o FTSE MIB, portanto o italiano, está com 14% de ganho, é o que está com melhor desempenho. O DAX hoje não está com zero, está com perdas já no acumulado do ano. Portanto, depois do primeiro trimestre fortemente positivo, começámos a ter aqui alguma correção no segundo trimestre que se prolongou para o terceiro trimestre. O que é que se pode apontar aqui para que pesou mais para este desempenho? Colocaria aqui um ponto prévio, provavelmente mas não está na parte do sentimento menos construtivo, por isso é que não foi aqui apontado. Com o primeiro ponto, houve aqui o acordo entre a Grécia e os credores, e isto arrumou um bocado aquilo que foi o conjunto das grandes incertezas. O que é que dominou mais? Os 3 principais pontos têm a ver sobretudo com a China. O desempenho da atividade económica, aquilo que são chamados PMIs, aqueles surveys e inquéritos que são feitos aos investidores aos empresários, são feitos aquilo que estimam que seja as encomendas dos seus clientes, o que produzem para stocks, o que pretendem contratar, as linhas de crédito. Portanto, nessa perspectiva verificamos que na China e em menor grau na Europa, aqui os valores já são de contração da economia. Portanto, estes inquéritos revelam para baixo dos 50 pontos. Depois, a evolução do mercado de ações. Depois de um forte desempenho do primeiro semestre, o primeiro e segundo trimestre, o mercado chinês de ações quase dobrou em termos de cotação. No terceiro trimestre tivemos aqui um forte ajuste de quase 60% a 70%, principalmente entre julho e agosto. Para isto cooperou sobretudo o ponto A e também uma forte evidência, que foi no primeiro semestre para suportar esta valorização das ações, entre outras variáveis, não tivemos as empresas chinesas a dobrarem as suas receitas nas margens de lucros. Portanto, houve aqui algum ajustamento que foi efetuado em termos de evolução do mercado acionista e neste momento
já teremos anulado, depois de ter duplicado a cotação, neste momento já terá anulado os ganhos do ano. Também o abrandamento do ritmo de crescimento das exportações, como observamos, houve durante principalmente o mês de agosto aqui algumas revisões em baixa em termos de evolução das exportações, como por exemplo levou a que a OCDE tivesse também revisto em baixa aquilo que são as expectativas de crescimento para o PIB global para este ano, para quase 3%. Depois, como outros pontos com um menor grau, mas também mais como sendo relevantes, aqui a primeira subida do FED após 8 anos de política monetária, a continuada queda das cotações dos preços das mercadorias, que observámos no segundo trimestre, portanto, houve um aceleramento aqui no terceiro trimestre, a estagnação da produtividade de receitas e margens, em termos daquilo que são a evolução quer do período trabalhado, quer em termos do capital afeto à capacidade produtiva instalada. Houve aqui alguma estagnação em termos de produtividade, de evolução das receitas e das margens. E depois a volatilidade elevada que se observou nos preços dos ativos financeiros, sobretudo a partir de agosto. Estes são os pontos que provavelmente destacamos como tendo criado mais incerteza e gerou aqui um impacto na formação de expectativas dos investidores na sua tomada de decisões de investimento/desinvestimento. Então, para elucidar melhor, se tivermos um segundo trimestre do Eurostoxx 600, que aqui é mais podemos comparar com o S&P 500, tivemos no primeiro semestre um ganho de 11,32. Agora, se contabilizarmos entre junho e setembro, vemos que houve aqui só neste período do terceiro trimestre uma contração de 6,46. E se no primeiro semestre o que teve melhor desempenho, o setor que teve melhor desempenho, curiosamente, foi o setor automóvel e das componentes automóveis com 21,72%, depois serviços financeiros de 7,72%, pela negativa depois já observávamos aqui dois setores negativos e o petróleo já só tinha aqui, já começava a ter algum retorno. Se olharmos só para aquilo que foi os três meses do terceiro trimestre, verificamos aqui algumas pesadas perdas que cooperaram para que o conjunto Eurostoxx 600 tivesse um desempenho pior. Portanto, podemos ver aqui que nos recursos básicos caíram 21%, componente automóvel e partes 18,5%, aqui as petrolíferas 14,68%. Poderemos verificar aqui que aqui já vem um bocado impactado aqui esta questão das emissões de carbono relacionadas com o setor automóvel alemão e as outras empresas que fornecem para este setor, e depois também aqui a questão do crudo. Em termos positivos, tivemos aqui a parte do imobiliário, portanto não é só em Portugal, no conjunto também da Europa, pela componente negativa, como vimos há bocado, o que é relacionado com crudo e gás, principalmente a parte de energia, automóvel e componentes e os recursos básicos. Olhando aqui para o S&P 500, verificamos que no primeiro trimestre tivemos um desempenho próximo de 0,4%, já agora entre 30 de junho e 21 de setembro já foi negativo em 4,8%. E aqui só apontaria se construções e materiais que tiveram um desempenho francamente interessante no primeiro trimestre, aqui já no terceiro trimestre ele teve já teve aqui um desempenho menos interessante. Também verificamos que relativamente às matérias-primas relacionadas com a energia, também tivemos aqui um subdesempenho. Colocando agora as ações, a componente das ações, e é nessa que estamos a focar para iniciar, verificamos que tivemos um primeiro trimestre francamente construtivo, muito positivo, a caminhar dos 2.800 pontos, 3.000 pontos, para quase 3.600 pontos, em que atingimos o máximo próximo de abril. Depois, desde
desde a segunda semana de abril, continuamente tivemos aqui um conjunto de máximos mais baixos e mínimos mais baixos. E neste momento até temos aqui um duplo topo, que é uma figura, para quem gosta da análise técnica, muito pouco simpática para posições longas ou para carteiras longas relativamente a este tipo de ações. E temos aqui uma configuração que muitas vezes da análise técnica pode corresponder aqui a um novo período de ajuste. Em termos do S&P 500, tivemos uma grande lateralização nos primeiros 2 trimestres, quase 3, e depois, a partir de agosto, quando tivemos os maiores ajustes com as histórias que destacamos há bocado relativamente à China e alguns receios relativamente à evolução dos mercados emergentes, em que culminou com a segunda-feira negra de 24 de agosto, salvo erro, tivemos uma queda quase dos 2.100 pontos para os 1.850 pontos e agora estamos a fazer aqui alguma correção e neste momento até negociamos abaixo. Abaixo desta linha vermelha devemos estar alguma coisa como 1930 pontos ou 1950 pontos. Portanto, no conjunto também não foi aqui uma perspectiva muito positiva. Vamos esticar mais o gráfico do S&P 500. Só observamos que desde 2011 para 2015 tivemos sempre aqui uma subida muito positiva. Neste momento temos o S&P não a 1969 ou a 1970, mas neste momento a 1917 pontos. Vamos só fazer aqui um checking reality, vamos só verificar aqui a realidade, o que é que anda a fazer o S&P 500. Sim, senhor. Estamos aqui nos 1917 pontos atualmente, seguindo este canal muito pouco interessante. Voltando então aqui à nossa apresentação, onde estamos quase com 50 pontos abaixo, 50 pontos são aproximadamente 2, 3%, portanto, estamos aqui numa perspectiva muito pouco positiva. Estávamos num canal ascendente com máximos mais elevados, mínimos mais elevados. Depois estagnámos aqui durante os primeiros 2 trimestres deste ano, uma queda neste terceiro trimestre, portanto, a ter aqui um comportamento muito diferente daquilo que era o padrão que observávamos desde 2011, 12, 13, 14. Passamos a este gráfico e podemos verificar o seguinte. Desde 2009 também tivemos aqui um ajustamento parecido. Em 2011, salvo erro, entre o verão e o outono, tivemos aqui uma queda de quase 21, 22% e neste momento temos qualquer coisa também próximo deste ajustamento. A questão é, também tivemos 2 anos e meio, quase 3 anos de valorização, tivemos a queda e retomamos. Aqui neste momento, mas aqui houve um conjunto de factos que ajudou a suportar em termos fundamentais, como por exemplo o BCE, reafirmar, colocar mais moeda. Na prática tivemos 2 bancos centrais a injetar mensalmente qualquer coisa como 125 mil milhões. A parte do BCE 60 mil milhões, e da parte do Banco do Japão, consoante a cotação do euro-yen, mais 65 mil milhões. Portanto, isto também ajudou muito, conjuntamente com a perspectiva de manutenção do FED. Agora, a grande questão é, fazendo aqui um ajustamento entre 20% a 25%, teremos perspectivas para voltar a subir. Estamos agora numa perspectiva diferente, em que o FED alterou a sua posição relativamente às taxas de juros. Agora, não só de manter baixas, mas aproveitar um período para começar a subir. Mais para a frente, vamos falar sobre este assunto. Aqui só podemos dizer que, e tendo em conta que estamos a falar sobre o terceiro trimestre, quando um agosto é negativo, muito negativo, o que é que historicamente aconteceu com o S&P? Pegando aqui num conjunto de observações, quando o mês de agosto tem quedas superiores a 6%, e o mês de setembro segue aqui também com algumas perdas, o resto do ano o S&P em média apresentou alguns ganhos. Assim aconteceu em 2001, 98, 90, 1966, portanto aqui isto é uma mera estatística, vale o que vale, daqui é apenas uma curiosidade, vamos colocar desta forma, quando um mês de agosto tem uma queda acumulada de quase ou mais de 6%, como vemos aqui, e segue o que é que uma queda em dezembro, o resto do ano teve a tendência para fazer aqui algumas subidas. Vamos pôr aqui também os múltiplos para poder
para podermos dar outra perspectiva. Vamos só falar no Price to Book Value. O Price to Book Value basicamente relaciona a cotação com o valor, com o conjunto, a média dos capitais próprios desses índices. E podemos verificar, então, que para os Estados Unidos é de 2,7. Não sei se conseguem ver bem, mas vou-vos dizer, aqui está os dois, nesta coluna para os Estados Unidos, Price to Book Value está em 2,7, a média do mundo é 1,9, Portugal está com 1,4, a Itália está com 1,3, daí estarmos a ver a Itália com bons desempenhos acumulados, não intradiários, hoje teve a pior desempenho, seguido de Portugal. Depois, por exemplo, podemos ver uma Irlanda com 2,6, a Dinamarca a bater recordes, portanto, não está tão barata com 2,9. Em termos de outros múltiplos, aqui ainda se vê pior, podemos ver que mesmo para o PSI 20 temos aqui 1,23 também, aqui com estimativas para o Price to Book Value para este ano é de 1,23, enquanto, por exemplo, para o S&P é 2,51. O que é que uma estatística final, o Enterprise Value a dividir pelo EBITDA, não vos vou cansar com o que é que são estes indicadores, mas basicamente tenta ver o valor da empresa a dividir pelos resultados operacionais nesta métrica. O PSI 20 está em 5,5, por exemplo, e o S&P está com 10,37. Por que é que eu estou a apresentar isto? Estamos naquela componente em que dizemos, tivemos um primeiro trimestre com uma evolução construtiva e positiva para a maior parte dos índices de ações, exceto os Estados Unidos, em que lateralizaram. Avançamos para o segundo trimestre e vemos aqui alguma consolidação e correção, e no terceiro trimestre vemos aqui alguma correção. Deste conjunto, o que estamos aqui a tentar ver é, será que os mercados, em termos daquilo que se quer ser o valor fundamental, quando queremos falar em valor fundamental, estamos a falar nas principais rúbricas das contas de exploração, demonstração de resultados ou da conta patrimonial, tipo balanço, se o mercado está caro, está barato, se tem espaço para movimentar. Aqui, relativamente ao S&P, face àqueles dados, podemos, para já, não vamos dizer se está barato ou está caro, mas provavelmente podemos dizer que não se assemelha, neste momento, tão barato como aos restantes, ou face à média. Por exemplo, se utilizarmos aqui um indicador que o Sr. Buffett recorre muito, ou então por parte do Fed, que basicamente é pegar aqui em termos pôr em termos relativos a evolução da capitalização bolsista face ao PIB, podemos verificar que depois de um máximo de 136,5 pontos no ano 2000, e houve aqui uma correção depois daquela bolha, da correção da bolha tecnológica, depois de termos feito o máximo novamente a 104, aqui com aquela questão dos empréstimos hipotecários nos Estados Unidos e da Lehman Brothers, houve aqui uma correção e estamos neste momento em valores que estão acima ou próximos do desvio, do segundo desvio padrão. Para quem gosta de estatística, esta seria a média, aqui à volta dos 72 pontos. Isto é a relação entre o mercado de capitais e o PIB. Neste caso, com o indicador Wilshire 5000 face ao PIB. Esta é a média e nós estamos atualmente nos 124, 125 pontos. Okay? Portanto, aqui o relevante não é se está barato ou está caro, é contextualizarmos e ver porque é que o mercado se moveu em termos de fundamentais e se estamos num ponto de incerteza e para os investidores passou a ser mais relevante equacionar a componente fundamental das empresas. Podemos aqui pôr também em perspectiva, é outra forma de vermos em termos do índice de Shiller, ajustado ao ciclo económico, e estamos também aqui com valores que poderão ser considerados próximos dos máximos. Aqui temos evolução do índice, aqui temos os resultados por ação. Outra forma de apresentarmos aqui o CAP o Shiller, o mesmo resultado, em termos de, e aqui procuramos obter um múltiplo
tipo do price earning ajustado ao ciclo de crescimento económico, está a 24,34, é? Depois de termos atingido estes valores em 2000, quase próximo dos 45 pontos, estamos atualmente nos 24,34, e em contraposição temos as taxas de juros de médio e longo prazo muito baixas, próxima dos 2%. É para termos uma relação daquilo que foi a evolução em termos de price earning e a taxa de juro, da dívida de longo prazo. Outra vez sobre a mesma temática, se escolhermos uma outra métrica como os EPS, a evolução também que vamos tirando aqui em termos de cotação do S&P e em termos dos ganhos por ação, vemos aqui que estamos próximo dos máximos. Poder evoluir para além disto, provavelmente vamos necessitar que a economia real tenha uma determinada capacidade de progredir com crescimentos próximos dos 3, 4%. Portanto, isto é um conjunto de indicadores, agora que estamos a aferir sobre o S&P. Sobre esta mesma temática não temos informação para os mercados europeus, mas estão mais ou menos com esta ordem de grandeza, ajustado ao ciclo de crescimento na Europa, que andará abaixo de 1%. Aqui, mais uma nota final, em termos do que são os earnings. Portanto, aqui temos, e vale a pena escolhermos este slide, porquê? Relativamente aos Estados Unidos, e agora pegamos na história da semana passada, se o Fed fez bem ou fez mal relativamente a subir a taxa de juros. O Fed, por si, relativamente àquilo que são os indicadores macroeconómicos e micro, relativamente às empresas nos Estados Unidos, provavelmente até teria alguma hipótese, teria um conjunto de argumentos para poder efetuar uma subida da taxa de juros. Porém, se atendermos, mesmo considerando aqui algumas incertezas, como alguma folga no mercado de trabalho, na evolução do rendimento das pessoas, no facto do rendimento disponível ser neste momento inferior a antes de 2008, mas aí a argumentação seria que também neste momento o preço da energia é mais baixo, o preço das mercadorias é mais baixo e permitiria compensar este diferencial de rendimento. Aqui valeria a pena para destacar em termos fundamentais e sobretudo aquilo que afeta, porque vamos entrar agora em outubro no calendário da apresentação dos resultados, a estimativa de resultados do terceiro trimestre para 2015, vale a pena ressaltar que, em termos daquilo que são os ganhos por ação, para as empresas que têm mais de 50% das vendas nos Estados Unidos, a estimativa de crescimento é de 3,1. Agora, para as empresas que vendem, portanto, cujas vendas não são maioritariamente para os Estados Unidos, já apresenta aqui uma estimativa de queda. E se considerarmos para aquelas empresas que no mercado interno já não têm tanta representatividade, não escolhi bem a palavra, cujo mercado americano a exposição é abaixo dos 50% em termos de receitas, aí vemos uma queda de quase 14%. Portanto, isto em termos de ganhos por ação, isto em termos de receita. O que é que se destaca, o que é que se retira daqui? Principalmente uma grande evidência que é, para quem está, para as empresas, o conjunto das empresas do S&P 500 que têm mais enfoque, estão mais têm as suas vendas mais focalizadas para o consumidor norte-americano, as estimativas são de crescimento, embora não tão grande. Agora, para aquelas empresas que são mais globais, que olham para mercados para outros espaços geográficos, a realidade já se tornou diferente. Portanto, há aqui, isto é uma grande evidência. Paramos agora um minuto para o caso de alguém precisar de acordar, querer colocar uma rápida questão. Enquanto tentam colocar alguma questão ou alguma confusão que eu tenha criado, vou só recapitular. Começamos por dizer, para não me perder,
começamos por elencar aqueles factos que os investidores atribuíram mais importância no terceiro trimestre. Vimos qual foi o desempenho em termos dos principais índices de ações, o S&P nos Estados Unidos e relativamente aos europeus. Depois vimos a configuração, como é que foi a evolução. Depois no final, até este slide, tentámos verificar em que ponto é que estamos em termos de múltiplos dos múltiplos, dos fundamentais que estão subjacentes aos índices de ações. E aqui a principal conclusão é que há uma maior incerteza para aquelas empresas que vendem para o mundo no todo, para aquelas que vendem mais para o mercado norte-americano ainda há alguma perspectiva de crescimento mais positiva, alguma positividade, captura de retorno, e o mercado neste momento provavelmente não estará tão barato se considerarmos aquilo que foi o histórico dos últimos 10, 20, 30 anos. Esta apresentação ficará disponível através de vídeo para quem necessitar. Ok. Tendo respirado um bocado, vamos passar aqui uma parte mais, provavelmente um pouco mais visual, vamos mostrar aqui uns gráficos para tentar também elucidar um bocado e aqui na parte daquilo que é o nosso work, aqui na nossa economia doméstica. Tivemos um primeiro trimestre excepcional, uma subida quase de 20%, depois chegados a meio de abril, aqui com a questão, principalmente quando se verificou que a questão helénica poderia perdurar um bocado, isto influenciou sobretudo o segundo trimestre. Terceiro trimestre, já a questão da Grécia já teria chegado provavelmente ao seu final, e tivemos aqui já também algum início também da crise da China, dos mercados emergentes, da queda dos preços das matérias-primas, portanto, tudo isto a condicionar a perspectiva da primeira subida da taxa de juros pelo Fed e influenciar aqui toda esta evolução, mas ainda não chegamos ao ponto de anular os ganhos deste ano. Se olharmos para unicamente esta parte esquerda, era aquilo que tínhamos, nós fazemos estas apresentações trimestrais e em julho, relativamente ao segundo trimestre, tínhamos apontado como melhores desempenhos a Altri, a Portcel, a Galp, a Jerónimo Martins. Agora, relativamente ao terceiro trimestre, em termos daquilo que foram os melhores desempenhos, destacou-se, entrou aqui para este ranking os CTT, que subiram quase neste período 9%, a REN com quase 6,33% e a NOS com quase 0,9%. Saiu da positividade ou de um ranking mais positivo a Portcel e a Galp, e mantiveram-se aqui a Altri e a Jerónimo Martins. No global, isto foi como as empresas portuguesas, em termos de desempenho acumulado entre 1 de julho, 30 de junho e 21 de setembro, se comportaram e evoluíram. Aqui o setor da banca e energia não foi o mais construtivo, como tem acontecido nos momentos de maior incerteza. Portanto, excetuando a banca e a empresa, os membros do PSI 20 sistematicamente têm pago dividendos. E nessa perspectiva, tem também, no pior cenário, para quem é um investidor de médio e longo prazo, tem ajudado alguns a suportar, pelo menos, essa componente de ter o título na carteira. Em termos daquilo que foi a evolução do terceiro trimestre, aqui, foi outra forma de vermos, como os CTT 9%, o Altri 15%, a Jerónimo Martins 7%, a REN 6%, a NOS isto é arredondado, portanto, mas no global, a maior parte do índice, aqui vemos com os seus devidos pesos, acompanhou o comportamento dos mercados europeus, mas há que ressalvar aqui um ponto. Em termos daquilo que é o risco soberano, e é um dos principais, são dois dos principais elementos, e aqui estamos a focalizar mais na componente do mercado
do nosso mercado doméstico. Em termos daquilo que é as questões microeconómicas e que afetaram a percepção de risco relativamente ao setor da banca, principalmente sobre o BPI e o BCP, que todos conhecemos. Portanto, foi uma evolução menos positiva. No resto, foi um conjunto, tirando aqui a questão da Portocel e da Semapa, provavelmente aqui a questão também daquilo que é um enquadramento, poderia ser um enquadramento para as exportações nos Estados Unidos, que podia ser agravado e que se revelou afinal uma surpresa mais, não foi tão má e foi mais positiva. Em termos macro, aquilo que é em termos de risco soberano, este ecrã é para vos mostrar que em termos de S&P, pronto, estamos, em termos de ratings S&P, Moody's e Fitch, portanto, não estamos com um panorama muito interessante, mas mais próximos daquilo que é a Itália e Espanha. Neste momento ainda temos, para os 5 anos, os Credit Default Swaps para a dívida a 5 anos, ainda estamos com 168 pontos base, enquanto a Itália tem 113 e a Espanha tem 100. Não perguntem para a Grécia, porque a Grécia não consegue emitir a 5 anos, por isso não tem o rating. O que é que vai condicionar o próximo trimestre? E começamos aqui provavelmente, como é o mais simples, relativamente à evolução do PSI 20, o que vai condicionar mais o conjunto das empresas provavelmente poderão ser choques que possam existir ou que se possam estimar relativamente aos mercados emergentes, e aí falamos em menor grau relativamente à Angola, mas agora em maior grau provavelmente a 7ª maior economia do mundo, onde também se fala português, e que é o Brasil. Provavelmente o Brasil poderá ter aqui, já teve alguma capacidade para afetar negativamente a prossecução de alguns da criação de valor. Esperemos que não tenha capacidade destrutiva de valor para as empresas que têm lá a exposição. Portanto, para já, provavelmente, o mercado continuará dependente daquilo que é o ambiente externo. Em termos de ambiente interno, será, portanto, o resultado das eleições, se daí pode haver uma estabilidade governativa ou instabilidade governativa e a prossecução, e se colocar em causa a percepção da prossecução do acordo com os credores. Isso aí provavelmente poderá ter mais alguma capacidade. Em termos daquilo que é a evolução dos mercados, quando nós vamos falando com os investidores, com os analistas, para já, estes são os grandes 4 pontos que continuam a ser os mesmos que relativamente ao terceiro trimestre já apoquentavam os investidores, e é aquilo que os está a fazer sentir. Em termos daquilo que são, em termos do mercado obrigacionista, a perspectiva de taxas de juros continua muito baixa. Isto depois também sendo reforçada com o facto que é o Quantitative Easing, o programa de recompra de obrigações do BCE, ter sido reforçada, pelo menos a retórica foi essa, de que, se necessário, conforme os próximos dados, há alguma capacidade para aumentar o montante do programa. Isto é curioso porque há sempre uma dificuldade em colocar 60 mil milhões ou estender no prazo. Curiosamente não se fala em aumentar o risco. Por aí não parece haver grande consenso sobre poder aumentar o risco que seria necessário para Portugal, para nós, porque temos, como vocês viram, as notações de rating muito elevadas. Relativamente às divisas, continua aqui alguma preponderância relativamente ao dólar e a perspectiva do Fed subir a taxa de juros. Sobre a possibilidade de subida da taxa de juros, aqui continua a discussão se este ano ainda teremos a subida da taxa de juro. Vamos ver aqui mais à frente um ecrã em que esta expectativa já passa para a primavera. Há quem diga também que não haverá subida de taxas nos Estados Unidos nos próximos anos, mas faltam dados para quantificar isso. Relativamente às mercadorias, continua a perspectiva e o clima de desinflação, e aqui a falta de crescimento da produtividade global afeta aqui também a procura de mercadorias e a capacidade de sustentar uma subida de preços. Relativamente à taxa de juros, aqui continuam os programas de subida de manutenção das taxas em valores baixos. Este ecrã aqui à esquerda são as taxas que nós temos atualmente. No segundo trimestre
tínhamos nos Estados Unidos 2,44 a 10 anos a taxa de juros implícita. Neste momento estamos 20 básicos abaixo, 2,20. Relativamente à Inglaterra, estávamos com 2,1, neste momento estamos com 1,88. Relativa à Alemanha, estávamos com 0,87, aqui estamos com 68. Portugal, que é que nos interessa, estávamos com 2,75, 74,6 e agora estamos com 2,56 ou 2,57. Isto para vos dizer que as taxas de juros estão mais baixas. Em termos daquilo que são taxas de juros implícitas nos 12 meses, é curioso ver que, relativamente à maior parte dos países da Europa, estamos com taxas negativas. Portanto, para quem considera ou acha que os bancos pagam mal, neste momento, ou pagam pouco, recordemos que na Europa continua-se a pagar 0,5% para os depósitos a prazo. Nas taxas de juro implícitas às obrigações, elas são negativas. Em Portugal estamos com 0,37. Relativamente à probabilidade de subida da taxa de juro que falávamos há bocado, a probabilidade, se olharmos para a procura de obrigações nos Estados Unidos, daqui poderemos inferir que só em março, primeira coluna em março e abril, é que provavelmente as perspectivas de subida de taxa de juros começam a subir para além dos 50%. E depois, para valores mais acima, já estamos a falar depois do verão, nos 90%. Portanto, deslocou-se aquela perspectiva que tínhamos em julho deste ano para a primeira subida grossa, passou para setembro e neste momento a agenda tem vindo a deslizar. Em termos da evolução das moedas, o dólar continua com alguma supremacia, apesar daqui de alguma volatilidade. Se olharmos aqui para os carry trades, verificamos que há aqui ainda alguma procura pelos francos suíços, algo que culminou, por exemplo, com o movimento de janeiro passado. Relativamente ao dólar também, vemos aqui que o posicionamento ainda é no sentido de privilegiar o dólar. Se olharmos agora para uma perspectiva, esta aqui era do primeiro semestre, já relativamente ao acumulado deste ano, neste momento até setembro, vemos que o dólar, a libra e o suíço continuam a ser privilegiados em termos daquilo que é a percepção de moeda forte, em termos de disposição nos depósitos dos investidores a nível global. Se olharmos aqui por uma perspectiva do euro-dólar, verificamos que ele continua a evoluir aqui num espaço entre os 1,14 e 1,08. Basicamente, quando se aproximamos estes valores aqui da linha de cima, provavelmente vemos um BCE mais preocupado com a capacidade das empresas exportadoras europeias terem competitividade. Quando olhamos aqui para 1,08, 1,09, provavelmente vemos o FED com as mesmas preocupações do BCE sobre a capacidade competitiva e sobre o facto do dólar estar sobrevalorizado ou não, portanto, quando chegamos a estes pontos. Portanto, ao nível de cima apoquenta o BCE, a nível de baixo apoquenta o FED e temos aqui o euro-dólar provavelmente a navegar entre 1,15 e 1,08. Perspectivas e argumentos que estão na base desta evolução. Portanto, o médio do consenso dos investidores incorporaram estes valores, principalmente olhando para as taxas de médio e longo prazo. O facto do BCE manter aqui este programa do quantitative easing, isto para além dos LTROs, alguns programas específicos, os programas do SMP, programas de troca de obrigações, a contínua pós-antecipação da primeira subida da taxa de juros pelo FED continuará a deslizar na agenda. Portanto, isto tem privilegiado também os investidores a investirem mais em estruturas de opções, a acreditar aqui que possa haver alguma evolução futura
destes pares cambiais. Relativamente à evolução do preço das mercadorias, verificamos este ecrã abaixo não é mais do que este atual. Este maior tem a ver com o year to date, o acumulado de 2015. Aqui temos desde final do ano passado até 21 de setembro. E o que é que verificamos aqui? Todas as mercadorias têm perdas. Isto comparativamente com os valores do segundo trimestre. Portanto, o primeiro semestre ainda tínhamos algumas mercadorias positivas. Neste momento, aqui já temos pesadas perdas, principalmente por alguns movimentos que observamos abruptos durante o mês de agosto. Similar aos mercados acionistas, portanto, aqui, apesar destas perdas para quem tem exposição, quem tinha os investidores europeus, se entraram próximos a 1,14, 1,15, ainda podem ter observado aqui alguns ganhos, apesar de algumas perdas no valor através da cotação. E aqui o impacto mais positivo, e tem ajudado um bocado a perspectiva do BCE, é que a queda das matérias-primas tem ajudado, principalmente em países, em pequenas economias muito abertas e pobres em recursos humanos, como é a portuguesa, ou, por exemplo, a irlandesa, ou algumas grandes economias que não têm petróleo, como, por exemplo, a alemã. A queda dos preços das matérias-primas aqui também ajuda a diminuir a fatura das importações e ajuda, de alguma forma, a crescer o PIB. Em termos do conjunto das mercadorias, podemos olhar também para o gás natural, que tem uma parte importante, tem uma presença importante na nossa economia. Portanto, a perspectiva ainda é de voltar a cair. Portanto, os gráficos não estão a apresentar aqui uma perspectiva muito construtiva. Portanto, podemos ter aqui uma correção para valores mais baixos. Relativamente, por exemplo, à evolução do crude, tivemos este forte ajustamento durante o terceiro trimestre, que culminou com uma rápida recuperação. Portanto, podemos ter aqui mais um período até outubro, provavelmente, de alguma consolidação entre os 45 e os 50 dólares. O WTI, este é o de Nova Iorque, continuar aqui com provavelmente alguma subida para o final do ano. Isto é puramente um cenário. Em termos de ações, íamos agora evoluir em termos daquilo que é para a perspectiva dos investidores, em termos de posicionamento de ações para o terceiro trimestre. Não sei se alguém quer aproveitar para colocar alguma questão. Há aqui uma questão interessante. Se os Estados Unidos têm déficit, portanto, vou supor aqui que em termos de trocas, que os Estados Unidos importam mais do que exportam. Eu penso que é ao contrário, exportam mais do que importa. E a Europa tem algum superávit, a Europa tem um superávit, é verdade. Como se explica a sobrevalorização ou maior apreciação do dólar relativamente ao euro? Esta é uma das teorias de suporte, é um dos fundamentais para suportar a apreciação de uma moeda face à outra. Mas, provavelmente, um dos argumentos para termos para uma maior procura de dólares relativamente ao euro, poderá ter a ver com dois aspectos. Um que tem a ver com expectativas de crescimento económico mais rápido nos Estados Unidos, que provavelmente andarão entre os 2% e os 3%, enquanto na Europa andamos puramente na incerteza, entre o 0% e 1%, em que grande parte do crescimento é feito por uma economia. Esse é o motor, a Alemanha, e depois tem a ver com a remuneração das moedas, os diferenciais de taxas de juros. E, em certos momentos, é aqui que está o maior peso. O que é que eu quero dizer? Se alguma perspectiva que a inflação possa começar a recuperar mais depressa ou começar a subir nos Estados Unidos do que na Europa, e as taxas de juros começarem a caminhar para um sentido, para valores superiores, provavelmente os Estados Unidos são mais... têm mais capacidade de remunerar um depósito do que propriamente uma Europa. E vou dar-vos um exemplo muito exemplificativo. A taxa de juros a 10 anos
na dívida norte-americana anda à volta dos 2%, enquanto relativamente ao Bund anda, neste momento não está negativa, mas parece caminhar. Neste momento deve estar com 0,3 a 0,4. Há aqui um diferencial de remuneração em termos daquilo que são de ativos com percepção de risco baixo. E provavelmente é isto que pode estar a explicar. Havendo um arrefecimento da economia global, que há, e está-se a verificar. Portanto, baixamos dos 4% a 5%. Para este ano, se conseguirmos os 3%, será bastante, onde se prevê que venha o próximo relançamento da economia. Para já, o consenso do mercado é que terá a continuar a ser por parte dos mercados emergentes e da própria Europa. O quantitative easing, provavelmente, na Europa não está a dar aquela tração, aquele ritmo de crescimento tão acelerado como esperado, mas pelo menos impediu que tivéssemos uma estagnação ou um decréscimo. Neste momento começamos a ter algumas recuperações, algumas subidas. Está a influenciar esse programa as expectativas dos investidores. Há algum dinheiro a entrar na economia real, provavelmente não tanto como seria esperado, mas provavelmente haverá mais alguma necessidade em que a própria Europa tenha uma união orçamental e fiscal mais virada para o relançamento da economia e não só o BCE a fazer o trabalho de uma política monetária muito expansionista. Tal como os Estados Unidos e os ingleses fizeram, terá que haver uma política orçamental e fiscal, pelo menos para os países que têm essa possibilidade, porque nem todos têm. No nosso caso, não temos margem para tal, para poderem expandir a sua economia e dessa forma poderem ajudar a subida da economia. Em termos da evolução da economia global, vamos ver mais à frente. Relativamente aos mercados emergentes, alguns também têm alguma capacidade de fazer alguma recuperação. Uma China com 1,3, 1,4 mil milhões de população, com uma classe média de 300 milhões, que deve ter crescimentos trimestrais de 10%, portanto, devem entrar 20, 30 milhões de pessoas para a classe média, portanto, deveria haver aí alguma capacidade da própria China poder fazer algum crescimento. E há um corredor económico, um conjunto de países que pode começar a fazer algum crescimento, mas necessitará de alterar as suas práticas para poder comportar um aumento de investimento. Estamos a falar de países como, por exemplo, como a Índia, que é provavelmente nos próximos 3, 4 anos poderá ser já é o principal parceiro numa determinada componente da China e provavelmente aqueles 1,2 mil milhões de pessoas a ter alguma evolução da classe média, poderá haver aqui algum contributo para o PIB mundial. Continuaríamos então aqui com mais algumas, em termos daquilo que é a perspectiva dos investidores, para já, como vimos, o sentimento é que poderemos estar numa fase em que o mercado tem que se definir para fazer mais alguma consolidação, alguma correção. Isto tendo em conta aqui os dados que estão atualmente disponíveis, em termos, e nesse espaço de tempo, aguardando até uma eventual consolidação ou correção que poderia terminar no final deste ano, princípio do próximo ano, provavelmente dependerá aqui com termos dados, por um lado, mais relevantes sobre a evolução do crescimento económico na Europa. Ponto número 2, a primeira subida da taxa de juros pelo Fed, e aí é que está a incerteza. A maior parte dos investidores continuam a olhar em termos de ações, porque nas obrigações daquelas que não possuem um elevado risco, como por exemplo as obrigações investment grade com AA, 1A ou AAA, as taxas de juros estão completamente esmagadas. Portanto, em termos de ações, depois destas correções ou na continuação destas correções, os investidores, mais uma vez, já nos ouviram a dizer isto, procuram mais empresas que representam valor e que têm melhor desempenho relativo. Isto é, quando os mercados ajustam em queda, elas não caem tanto, quando os mercados de ações sobem, elas tentam fazer um acompanhamento. Não ultrapassam em termos de valorização, mas também têm menos volatilidade. São empresas que, sobretudo, destacam-se por terem uma política de pagamento de dividendos, porque têm essa possibilidade, dominam o mercado, têm cotas e segmentos nos segmentos dos seus principais clientes,
tem uma sustentada evolução da margem de receitas, e superior àquilo que é o seu setor. O retorno dos capitais próprios é superior a 10% e tem um endividamento equilibrado, não se alavancam demasiado. Relativamente, o racional também se mantém mais ou menos idêntico. Em termos de exposição ao mercado norte-americano, efetuar aqui algum ajustamento, alguma redução, por contrapartida das ações europeias. Diversificar por mercados, portanto, sobretudo aqui procurar algumas geografias como por exemplo a Europa da periferia, procurar sair de algumas áreas onde provavelmente já houve espaço para obter alguns ganhos e as ações não se assemelham assim tão baratas. Se houver obrigações, provavelmente tentar manter aquelas que têm um cupom superior a 1%, e principalmente com durations ou duração entre 2 a 3 anos, continuar a investir numa perspectiva de dividendos. Para aqueles que estão mais acostumados aos equity options, por exemplo, pode constituir aqui também uma opção. Os depósitos indexados têm tido uma grande procura porque as taxas de juros estão extremamente baixas, então a alternativa destes depósitos aqui, que neste momento, para ter alguma perspectiva positiva ou real, tem que ter uma maturidade próxima dos 2 anos. Se for inferior a isso, a probabilidade de ter a rentabilidade máxima é baixa, ou então terá que ter uma perda tem que ter uma rentabilidade negativa. Estes depósitos têm sido interessantes porque conjugam aqui a garantia de capital e a remuneração está indexada ao mercado de capitais. Portanto, curiosamente os nossos até pagam uma remuneração mínima de 0,5% no final, e aqui conjugam um bocado com alguns equity options. Para aqueles investidores também que procuram alguma volatilidade ou são mais, ou sabem mais, estão mais acostumados à intuição dos derivados, aqui os pair tradings têm ajudado. Falámos há bocado, e vale a pena agora olhar, aqui o índice das commodities é um bocado como a evolução do crudo, portanto, daqui não vemos uma contribuição muito positiva para aquele conjunto de países dos mercados emergentes dentro da economia global, dos mercados emergentes, como por exemplo, nós estamos a falar aqui já da China, mas que influenciou a economia, sobretudo como a brasileira e a russa, que tem estado em contrações nos últimos trimestres. Os mercados emergentes, principalmente os mais sensíveis à evolução da China e à evolução das mercadorias, com aqui grandes quedas, grandes depreciações das suas divisas face ao dólar ou face ao euro, têm sido bastante sensíveis e provavelmente podem marcar aqui durante os próximos meses a evolução não só dos mercados como também da economia global. Em termos da evolução do DAX, estamos em valores mais abaixo, estamos negativos. Temos a fazer aqui alguma correção, mas também é um bocado depois de quase 5 anos em que duplicou o capital, está a seguir o seu caminho de fazer aqui alguma correção. A China, depois de ter quase dobrado a sua cotação, caiu quase 70% durante o mês entre maio e julho, e dentro do mês de agosto anulou os seus ganhos. Provavelmente pode haver alguma margem para tentar vir aqui aos valores de 2014, mas diria, tem sido feito algum esforço e provavelmente o conjunto das empresas que cotam no mercado chinês já não estão tão caras, já não negociam com tanto prémio, provavelmente algumas delas até corrigirem podem estar interessantes, podem constituir algumas histórias interessantes de investimento. Para quem não conhece, como eu, grandes histórias para além daquelas que são mais comuns, aquela meia dúzia de nomes ou uma dezena de nomes, provavelmente pode ser mais interessante a exposição através dos ETFs após uma grande correção. Relativamente à Rússia, a história também não é assim muito interessante em termos de evolução, porque também mistura aqui a questão geopolítica e questão económica, portanto, reflete também a evolução. O rublo hoje voltou a 75
Um euro cota 75 rublos, portanto está aqui uma grande depreciação. A grande vantagem é que dá alguma competitividade às suas exportações, mas por outro lado, a qualidade de vida, a evolução das pessoas, a importação de matérias-primas sai mais onerosa. Relativamente à questão da Grécia, parece ter ficado para segundo plano, mas o tema não é fácil nem muito construtivo. Alguns investidores que procuram ainda este tipo de investimento, mas neste momento a Grécia poderá ter estabilizado para os próximos 2 anos antes de voltar a eclodir novamente. Em termos de Polónia, sofreu aqui um bocado com a evolução da questão geopolítica da Ucrânia e Rússia, fez uma grande correção durante o mês de agosto. Provavelmente poderá haver um conjunto de nomes. Eu aqui sou extremamente parcial. Há duas empresas que vamos seguindo, e aqui a veia nacionalista enviesa todo o meu pensamento. Aqui o Millennium da Polónia e há uma empresa de cash and carry que pertence ao grupo Johnny Martins está lá cotada. Portanto, alguns nomes podem ser interessantes, vale a pena dar uma vista de olhos. Em termos de evolução daquilo que são as divisas, portanto, basicamente é um bocado indexado àquilo que vimos. A maior parte dos investidores continuam a achar que há algum espaço para depreciação do iene, embora ele hoje esteja a negociar abaixo da média móvel dos 200 dias, a evolução do euro-dólar provavelmente até o final do ano não será tanta paridade, mas talvez 1,05. Relativamente a moedas como dólar australiano, neozelandês, provavelmente continuarão aqui um bocado subjugados com esta questão da evolução da China e das matérias-primas. Isto é um bocado o conjunto dos comentários que vão sendo efetuados e que vos referi ainda agora. Em termos de evolução da China, provavelmente aqui um bocado a história de que se tem feito aqui algum trabalho, o facto que os decisores de política fizeram algum trabalho para tentar fazer alguma recuperação, o seu grau de endividamento obriga que tenham que ter um crescimento de 7,5%. O facto de estarem com 6% para 2017 não facilita, não é muito interessante. A queda, a degradação do valor dos ativos da poupança da classe média, ter derretido nos últimos 1 mês e meio, 2, não ajuda o consumo interno, por via do rendimento disponível, mas se houver alguma estabilização do mercado de capitais, poderá haver aqui algum espaço para haver algumas políticas para poder recuperar o crescimento interno. Estamos a falar de 1,4 mil milhões de pessoas, estamos a falar de uma classe média, como dissemos há bocado, de 300 milhões. Se houver uma franja de pessoas que vão entrando na classe média, provavelmente poderão aqui não poderá ser tão relevante o crescimento das suas exportações, mas provavelmente o único argumento aqui é que precisarão de algum tempo para fazer aumentar o consumo interno. Relativamente ao Brasil, estamos a olhar neste momento, para melhor analogia, estamos no olho do furacão, estamos num pior cenário, elevada taxa de juros, elevada inflação, saldo, déficit do Estado face ao PIB, saldo entre importações e exportações negativa. A única componente positiva é que o facto de que o real desvalorizado conseguem aumentar, ter competitividade nas suas exportações. Vamos ver se os Jogos Olímpicos podem ajudar aqui alguma percepção, algum do sentimento, evitar que haja uma fuga de capitais, mas em termos de crescimento do PIB não coopera muito, pelo menos vendo aquilo que aconteceu relativamente aquilo com o Mundial de 2014. Em termos de crescimento do PIB, aquilo foi o que falámos relativamente à China. Portanto, como alguém perguntou, e bem, como é sobre a perspectiva de evolução do PIB mundial ou agregado, a China, para já, está a seguir um caminho em que tem que ganhar alguma estabilização para começar para voltar aos níveis. Não estamos a falar de 10, 11%, mas provavelmente, se caminhar para os 7%, já contribui de uma forma positiva. Em termos da Europa, provavelmente, o quantitative easing demorará mais algum tempo, mas provavelmente poderemos ter alguma estabilização
e começar gradualmente com algum crescimento. Demorará alguns trimestres, se olharmos para aquilo que aconteceu nos Estados Unidos e na Inglaterra. Portanto, houve aqui quase 3, 4 anos para haver alguma progressão. Se na Europa fosse mais positiva, era mais interessante, mas há aqui fatos importantes que destacam os dois grupos. Os Estados Unidos, portanto, para já estão com uma história positiva, mas precisam de alguma estabilização por parte das variáveis externas para poderem recuperar. Relativamente aos mercados emergentes, aqui a história para já não é mais construtiva nem mais positiva, necessitando de intervenções de depreciação da própria divisa para poderem fazer crescer o seu PIB através das exportações. Portanto, em termos de alguma perspectiva de contração económica, com um número limitado de medidas corretivas para tentar contrariar esse ponto, portanto, daí é difícil ter aqui um crescimento do valor dos seus ativos cotados em bolsa. Isto leva-nos a centrar relativamente à Europa. Em termos de grandes blocos, em termos de investimento, tendo em conta que há algumas incertezas sobre a evolução das tendências macroeconómicas, provavelmente poderíamos centrar aqui um bocadinho mais sobre a Europa, que provavelmente apresenta aqui valorizações que não comportam tanto prémio como, por exemplo, os Estados Unidos ou algumas economias. A atividade económica e industrial no segundo trimestre já começou a evidenciar alguns valores de recuperação, portanto, mais para a frente, provavelmente, relativamente ao quantitative easing, provavelmente continuaremos a ver estes elementos. Não assistimos a alguma queda do bond, portanto, alguma subida da taxa de longo prazo, que não está negativa pelo menos, mas para já isso refletiu em mais investimento através do crédito. A depreciação do euro permite aqui algum ganho de competitividade das exportadoras, mas neste momento, face àquilo que é a evolução esperada das receitas e das empresas neste momento, há aqui um diferencial que provavelmente o euro não está, poderia ter aqui algum espaço para fazer alguma depreciação. No global, seria mais por esta perspectiva. Nota aqui para que os salários nos Estados Unidos e Inglaterra já revelaram alguma aceleração face à da Europa, em que a aceleração ainda é muito ténue, porque é abaixo de 1,5%. Relativamente entrou aqui uma questão interessante. Relativamente àqueles movimentos, em termos de coesão, a união política bancária deve continuar a fazer-se, deve ser essa a tendência, principalmente pelo facto de haver uma maior incerteza relativamente ao mundo. Politicamente, há esse estímulo, essa motivação para se avançar com a União, pelo menos essa é a motivação para se avançar com a União Política. A questão dos movimentos independentistas, que espaço é que podem ter? Do que temos estado a ver, provavelmente, se calhar tem mais impacto a nível social, político, se calhar não se refletirá tanto a nível económico. O que é que pode acontecer com o nível... A Catalunha conseguirá... Mesmo que a Catalunha saísse criasse um espaço económico por si só, continuava provavelmente a pertencer à Europa e provavelmente também à zona euro. Mas provavelmente não, no global continuaria a ser, em termos macro, em termos micro, continuaria a ser um país na Europa, portanto, provavelmente agravaria aqui o prémio de risco relativamente à Espanha, de uma forma transitória, mas será mais um risco político propriamente soberano ou propriamente afetasse a economia, a evolução da expectativa da economia espanhola. Temos visto, é verdade, algum subdesempenho, algum underperformance do IBEX, mas provavelmente tem a ver com o facto da América Latina, da exposição do IBEX à América Latina, penalizada um bocado pelo Brasil e pelo impacto que o Brasil pudesse ter
nas economias envolventes. Provavelmente atiraria mais por aí do que pela instabilidade, do que para uma instabilidade política. Perspectivas em destaque em termos de evolução da economia, provavelmente, já não é tanto aqui nos mercados emergentes, e aqui é interessante verificar este simples gráfico, que nos diz aqui bastante. Em termos daquilo que é o retorno dos capitais próprios, é interessante ver que a tendência não é tão construtiva ou tão positiva, enquanto nos mercados desenvolvidos é mais positiva. Está estável, com tendência para subir, enquanto nos mercados emergentes é negativa. Há aqui algumas exceções, como por exemplo um país como a Indonésia, que tem quase 250 milhões de pessoas, o Brasil tem 200 milhões, um Vietnã, uma Índia, uma Malásia, provavelmente porque estão países que provavelmente não estão num ciclo de crescimento do crédito que pode ter atingido alguma maturidade, mas poderia ainda ter algum espaço para alguma subida. A Indonésia também aqui a sofrer um bocado principalmente aqui neste último trimestre também, o impacto da China. O Vietnã também sofreu um bocado, estamos a falar aqui daquelas economias de fronteira. Relativamente à Índia, também acabou por sofrer um bocado este impacto. A Malásia, muito mais. A Malásia também há aqui um impacto do seu setor bancário. O setor bancário da Malásia está sobredimensionado face ao seu PIB. O peso do setor bancário, em termos de ativos do setor bancário da Malásia, corresponde quase 10, 11 vezes o seu PIB. Provavelmente cristaliza aí também alguma incerteza. Em termos de evolução do mercado cambial, para reforçar um bocado também esta questão dos mercados emergentes, porque há aqui alguma correlação entre o dólar australiano, vemos aqui uma depreciação do dólar australiano. Já relativamente ao dólar canadiano, apesar de ter ali como forte parceiro os Estados Unidos, reflete aqui a queda dos preços das matérias-primas, falamos aqui da energia, e vemos aqui, curiosamente, a evolução do pund ser contrária à evolução das ações. Enquanto vemos a evolução das ações a formar uma queda, aqui vemos, mesmo com a contínua volatilidade, alguma subida do mundo. Portanto, estamos a falar de um ativo que há 10 anos tem uma taxa de juros implícita de 0,3, 0,4%. Em resumo, há aqui um conjunto de incertezas que continuam a dominar as perspectivas dos investidores. Não seria tanto o Grexit, portanto a saída, mas agora será mais o Brexit, algo que provavelmente vai estar não no próximo trimestre, mas nos próximos tempos, sobre uma possível saída da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Para já estamos a falar num plano ficcional. O Fed incrementar a taxa de juros já saiu daqui julho, portanto já arrisco setembro, provavelmente dezembro e primavera de 2016. A questão da geopolítica da Ucrânia, Rússia e Médio Oriente vai continuar sempre latente. Isto é que é relevante, a produtividade mundial aqui continuar subjugada. Se os preços das matérias-primas não sobem, se não aumenta as exportações, isso afeta, claro, a produtividade, é uma evidência. A China continua em estagnação, mas a Índia ainda não compensa com o seu crescimento. Os emergentes abrandam com a desinflação das cotações. Isto é o primeiro quadro aqui que influencia as expectativas dos investidores para este último trimestre. Relativamente aqui àquilo que coopera de uma forma mais positiva, temos aqui o Banco Central Europeu e o Banco do Japão, todos os meses com 125 mil milhões a colocarem no mercado. Isto, de alguma forma, compensa a saída do Fed em termos de impressão de notas de injeção de liquidez no mundo. Isto tem influenciado sobretudo as remunerações nas aplicações de médio e longo prazo. Por exemplo, os fundos de pensões têm dificuldades em capitalizar porque não podem assumir risco, e os ativos sem risco, neste momento, não têm taxas próximas de zero. A compressão das yields das obrigações, sobretudo as que são investment grade. A modificada percepção de risco, porque há uma grande injeção de crédito, a percepção de risco, a complacência perante o risco é diferente por parte dos investidores. O crescimento dos preços ativos financeiros que tiveram a levitar até o final do primeiro trimestre deste ano, como vimos há bocado, e a apreciação do dólar. Neste momento, com o aumento da incerteza, temos tido a crescida volatilidade, e aqui este é um ponto relevante a contribuir também
para o final deste ano ou nos próximos 3 meses. O acréscimo de volatilidade vai continuar e provavelmente a liquidez nos mercados e o número de participantes não tenderá a subir. Em síntese, exposição mais às ações e obrigações da Europa, sobretudo na componente da periferia. Mercados emergentes, provavelmente a Índia com algum positivismo, a China, Brasil, Rússia ainda pela negativa, talvez a China transitando para aqui. Sobretudo procurar mais as empresas de value, ao invés de growth stocks, portanto as empresas têm mais capacidade aqui de terem uma política mais conservadora e de crescerem em valor de propriamente as que têm mais rápido crescimento. E para aqueles que fazem pair trading, por exemplo, long bunds ou treasury, ou por exemplo, longos no mercado, índices de mercado, como por exemplo o italiano, que parece estar a sair da recessão económica, por exemplo, curto no Eurostock 50. Aqui entrávamos numa componente para quem muitos investidores procuram relativamente à China e dentro das principais preocupações, porque a China tem capacidade, assim como tem negativamente a impactar a questão da Rússia e do Brasil, se houver um movimento positivo, também positivamente ou construtivamente, também conseguem ajudar esta evolução. Portanto, dentro dos vários conjuntos de incertezas, é curioso ver que a dívida que a China detém do mercado norte-americano, da economia norte-americana, é o mais relevante. E é o que constitui principalmente tema relativamente aos outros, como por exemplo a política ambiental da China ou o crescimento do poderio militar da China. Em termos daquilo que é a atividade económica, é curioso ver que em termos das principais variáveis macroeconómicas, os dados contraíram mais. Em termos, portanto, quanto mais próximo dos 40 pontos, estamos próximos da recessão. Vamos dizer de outra forma, quanto mais longe dos 50 pontos, estamos mais próximos da recessão. Quanto maior dos 50 pontos para valores mais elevados, aqui nos 54, estamos na expansão. A azul, o que estava há 5 anos atrás, tínhamos valores de expansão. Agora, os mais atuais, temos valores de contração. Estamos a falar em valores de agosto de 2015. Portanto, estamos a ter valores menores em termos de o PMI, a atividade económica, em termos de encomendas às exportações, as novas encomendas, quantidades de ativos comprados. Portanto, nestes dados não têm sido muito positivos. Por outro lado, é interessante verificar que, em termos daquilo que é a evolução do grau de endividamento da China, está muito próximo daquilo que é, ainda não supera a zona euro, mas está próximo da Alemanha. Em termos de retornos, é interessante verificar que entre 2011 e 2014 as projeções em termos de crescimento da China estão aqui mais próximos dos 6%, quando anteriormente era dos 10%. Já em termos de taxas, por outro lado, em termos de taxas dos bancos centrais nas economias mais desenvolvidas andam próximas de zero, enquanto nos mercados emergentes. Portanto, há aqui algum espaço que provavelmente possa ser aproveitado caso haja alguma possibilidade. Isto aqui é só para mostrar a capacidade de interligação da economia chinesa com o PIB global, e há aqui um conjunto de países para os quais são os principais parceiros e são exportadores e importadores. Portanto, é interessante ver esta quantidade de influenciar cada um dos lados. Relativamente à evolução dos PMIs, a China é o menos interessante, portanto, claramente abaixo dos 50 pontos, enquanto na zona euro e dos Estados Unidos estamos acima dos 50 pontos. E isto tem alguma capacidade para estar a influenciar aquilo que vamos entrar a partir de outubro, que tem a ver com o crescimento dos resultados trimestrais das empresas do S&P 500. E aqui ajuda a formação das expectativas dos investidores sobre a evolução das ações. Aqui já estamos a observar que a modificação dos EPS já começa a ser negativa. Se a evolução era negativa dos EPS, mas positiva em termos da cotação, aqui estão os dois negativos. Em termos daquilo que é a variação
dos Fed Funds também não coopera de uma forma muito positiva para o crescimento dos resultados por as ações. Basicamente aquilo que estamos a dizer é, no conjunto, ainda é construtivo, ainda é positivo. Agora, reforçar aquele elemento inicial, o mercado norte-americano não está tão barato. Conclusão, com as revisões em baixa dos crescimentos trimestrais, alguns mercados acionistas, apesar de correções, poderão não estar ainda baratos. No conjunto, apesar de alguns particulares já serem interessantes, continuam a existir alguns perigos nas economias emergentes, porque já terem aqui algum grau de endividamento superior ao 2008-2009, e fica preocupante se a cotação das mercadorias não apresenta uma recuperação. A volatilidade tenderá a ser traduzida por elevadas oscilações. Taxas de juro e preços em valores mínimos deste século. Em termos de ganhos de produtividade que pudessem serem provenientes dos avanços tecnológicos, neste momento atingimos aqui um patamar em que não estamos a ter esta contribuição. Provavelmente poderemos entrar nesse ciclo. A questão é, ou a incerteza está, quando é que ele vai começar esse novo ciclo de avanços tecnológicos que permitam ter ganhos de produtividade e ajudar as empresas a aumentar as suas receitas. Aqui, mercados emergentes podem constituir um risco acrescido. Como últimas notas, podemos aqui referir que o Fed, quando efetua uma subida da taxa de juro, é interessante verificar que o mercado, antes de efetuar a subida da taxa de juro, tem alguma tendência para fazer alguma correção. Posteriormente à subida da taxa de juro, o mercado, se contarmos o período a partir do momento que o Fed aumenta a taxa de juro, contarmos as 250 sessões posteriores, 250 sessões em um ano, são 365 dias, tivemos aqui sempre ganhos, exceção em 1995, que neste momento não me recordo, se alguém se recordar o que aconteceu, por favor, pode intervir. Aqui a destacar que mercados têm tendência, no S&P, têm a tendência para fazer alguma correção antes, depois do aumento, depois de se verificar um aumento da taxa de juros, os mercados têm tendência a fazer alguma recuperação, como podemos ver aqui, salvo erro, desde 1992 até a última subida da taxa de juros foi em 2006, 19 de junho de 2006. O único ponto aqui é que, neste momento, temos provavelmente, se considerarmos no espaço de 5 anos, o S&P não duplicou, mas subiu 80% provavelmente. E é verdade, a regra geral, para imunizar uma subida de taxa de juros, a ação costuma ser dos ativos que melhor permitem imunizar. Não são tantas obrigações a taxa fixa, não é tanta dívida, não é tanto o mercado imobiliário, costumam ser mais as ações, porque as empresas passam o custo financeiro, incorporam o custo financeiro do aumento da taxa de juros no preço e nos serviços que vendem aos seus consumidores. Em termos de, como anexo para suportar aquilo que fomos falando e para suportar as ações, o conjunto das ações não estão baratas. Vemos aqui que no MSCI, o Morgan Stanley Composite Index, portanto o conjunto de todas as ações, incluindo aqui as financeiras, o setor bancário, este rácio Enterprise Value dividido pelo resultado operacional, portanto tivemos aqui quase em valores máximos, estamos próximos dos valores máximos, considerando desde 98 até a atualidade. Basicamente aqui também para mostrar aquilo que é a projeção em termos de crescimento, provavelmente aqui mais liderado pela China, que desde 2014 provavelmente aqueles crescimentos de 2 dígitos são anteriores a 2014, as estimativas a partir deste ano não são das mais positivas para a China, mas para outras economias provavelmente já começam a dar aqui alguma perspectiva mais positiva. A questão da volatilidade que falámos, estamos aqui em 2015 e estamos com uma volatilidade média
bastante elevada, que não assistíamos quase desde 2011, e tem uma capacidade de ir no sentido mais, no sentido da subida, portanto, entre as oscilações de ganhos e perdas. E aqui isto para ressalvar que os índices de inflação continuam muito baixos, ou próximos de zero, exceto, portanto, o Consumer Price Index é o índice de inflação, exceto aqui os mercados emergentes. Relativamente àquilo que é os mercados emergentes, podem estar aqui com algum excesso de capacidade. Se eles exportam menos, os preços das matérias-primas estão mais baixos e não têm ganhos de produtividade, poderá haver aqui um excesso de capacidade instalada, um excesso de investimento. Daqui passamos para aquela ideia. Há algum espaço para o consumo interno, para conseguirem fazer crescer o consumo interno, esta é uma das grandes questões. Em termos de balanços, já que as economias têm tido grande suporte e têm recuperado dos grandes desafios pela ação dos bancos centrais, é interessante verificar que o balanço do Banco do Japão face ao seu PIB é o que apresenta maior valor, seguido aqui do Banco Central da Europa, que tem aqui uma tendência para aumentar em mais, provavelmente, 1 trilhão. O FED provavelmente poderá estar a emagrecer e o Banco de Inglaterra também. Estamos a falar ali em projeções. Em termos daquilo que possa ser essencial, provavelmente a desvalorização das divisas pode tentar compensar aqui o crescimento interno, principalmente em algumas economias emergentes e, por que não, também a Europa. Os indicadores de atividade e de produção industrial com desempenho inferior, mas o resultado das empresas, algumas já não aparentam estar subavaliadas ou abaixo do seu valor justo. Provavelmente isso poderá conduzir a alguma estagnação dos EPS e do crescimento das cotações, e assim assume-se uma perspectiva mais macroeconómica que não oferece uma sustentável deterioração. Aqui, basicamente, é dar uma perspectiva que possa haver aqui algo mais positivo relativamente a algumas componentes das ações, principalmente aquelas que têm um crescimento mais qualitativo. Mas, sobretudo, vamos tentar centrar a análise a observar os mercados em termos daquilo que possa ser a evolução das matérias-primas. Não se estima aqui um choque petrolífero, portanto, uma implosão do preço do crudo dos atuais 45 ou 40 para os 20 dólares, como possa estimar, porque neste momento também 7 mil milhões de população, até 2050 estima-se que passe para 10 mil milhões, mesmo que haja alguma eficiência, que os carros deixem de andar a gás óleo, como parece ser a moda, passem a andar mais de híbrido, mas se não for por aí, os aviões ainda continuam a utilizar derivados do crudo e, por exemplo, se a China precisa de 100 mil novos pilotos ou 10 mil novos pilotos, provavelmente o transporte aéreo vai continuar também aí a ter alguma procura. Basicamente era isto que tínhamos a apresentar. Só ressaltaria aqui um elemento final que tem a ver aqui com o movimento do primeiro trimestre, e houve aqui um dos nossos parceiros que referiu isto, e por acaso é uma evidência bastante interessante. Aquilo que é o conjunto das reservas mundiais dos ativos, que estamos a falar em 11,3 mil bilhões. Então, isto é uma ordem de grandeza já extremamente elevada. É interessante ver que houve uma quebra no espaço de um ano. Há uma queda de quase 5,6% em termos mundiais. Isto o que é que significa? O mundo perdeu em termos de valor. É como se destruiu em termos de PIB. Esta analogia não é muito correta, mas para não entrar em particularismos, é de quase 5,6%. E é curioso ver que a maior queda foi da Rússia, com 27,5%, a China com 10,4% e os Estados Unidos com 11,9%. Portanto, isto aqui é natural que se tenda a refletir depois
um dos cenários base, uma das bases, tem a ver também com o crescimento depois da expectativa do próprio PIB e depois, dentro da evolução do próprio PIB, das empresas, como é que as empresas conseguem navegar com estes múltiplos de crescimento do PIB, como é que conseguem ir buscar resultados trimestrais, e é com base nisso que foram as expectativas de evolução relativamente aos ativos financeiros. Portanto, no global é isto que tínhamos para apresentar. Portanto, tivemos um terceiro trimestre, em suma, de correção. Tivemos aqui a China a corrigir o seu mercado de capitais. Foi negativo para quem teve lá a exposição, mas, por outro lado, elimina aqui um fator de incerteza. Poderemos ter uma base para começar, provavelmente, a ter um desempenho mais construtivo. Não estou a dizer que se vai observar já valorizações. Provavelmente só precisamos de eliminar aqui algumas incertezas para provavelmente começarmos a ter algumas valorizações, para ter um sentimento mais construtivo. Agosto foi negativo, setembro não deverá ser positivo relativamente às ações. O resto do ano, o último trimestre deste ano, poderá ter aqui há espaço para poder ter algum crescimento, sobretudo nas economias periféricas da Europa. Temos alguns desafios como os mercados emergentes. O Brasil é um enorme desafio. O que é que poderá acontecer? Esperemos que seja positivo. E depois a capacidade que tem para influenciar toda aquela zona como sendo a sétima maior economia. Provavelmente poderemos ter aqui algum espaço. A grande volatilidade é algo com que o investidor poderá ter que lidar, provavelmente de uma forma muito positiva. Assistimos os investidores a terem mais posições de cash nas suas carteiras. Provavelmente isso pode ser positivo para algumas entradas oportunísticas que farão algum sentido. Vamos ver como é que vai evoluir o ciclo de apresentação, o calendário de apresentação de resultados. Provavelmente pode fazer algum sentido, com base nessas expectativas, assumir algumas posições para passar o ano, ou de médio, não digo longo prazo, porque ainda temos algumas incertezas. Basicamente isto tínhamos para apresentar. Não vamos alongar mais para não adormecerem, porque também estamos a aproximar da hora de jantar, que é uma altura relevante para estarmos com as nossas famílias. Para alguma questão, estejam à vontade, temos 5 minutos. Se caso contrário, também depois, se tiverem alguma questão, por favor, partilhem connosco. Está aqui apoiocliente@gobuilding.com. Qualquer dúvida será bem-vinda. Se quiserem esta apresentação, por favor, enviem um mail para este endereço. Este vídeo estará disponível também no site a partir, não digo da manhã, mas da próxima semana. Está aqui uma boa pergunta. Qual a evolução relativamente à Angola? Vai depender aqui um bocado do preço do crudo. Provavelmente, se o crudo continuar a se mantiver aqui entre os 40 e os 50 dólares, houver alguma capacidade para terminarmos o ano próximo dos 60 ou 65 dólares, o que seria desejável, provavelmente poderá haver aqui alguma capacidade para Angola aportar aqui algumas reservas. Provavelmente há essa necessidade. Angola precisa provavelmente criar aqui alguma. Provavelmente vocês devem conhecer melhor a realidade do que nós à distância ou lendo relatórios de analistas, mas precisará de algum tempo para aumentar o seu montante de reservas e dessa forma poder fazer crescer a sua economia e dar espaço para também modificar um bocado aquilo que é a estrutura da sua economia, não estar, que também fica aqui como, que ficará, está a ficar como modelo, ir alterando o modelo da sua economia e não estar só dependente também das matérias-primas. Relativamente ao impacto da Volkswagen, relativamente ao crescimento da Volkswagen, não é só a Volkswagen, é todo o setor. Provavelmente vamos ver aqui mais, estimaria eu, vai passar aqui uma fase menos simpática, até a Volkswagen conseguir fechar aquilo que são o quadro das litigâncias. Depois, conforme isso estiver estabelecido, os investidores vão ajustando o seu mindset, o seu quadro mental e provavelmente haverá um espaço para poder crescer. Portanto,
a cotação caiu qualquer coisa como 18, 20 mil milhões, provavelmente passando, estando fechado o quadro das litigâncias, e também o modelo de negócio do setor automóvel vai continuar a modificar, vai cada vez ficando mais a perspectiva de eletrificar os carros vai continuar presente e a produção de poluentes deixará de estar sob a figura do automóvel e passará a estar nas centrais. Portanto, aí depois teremos preocupações com as emissões das centrais e com os produtores de energia das utilities e não tanto os automóveis. Provavelmente correndo o risco de estar a subponderar o impacto, provavelmente, aqui esta questão pode ajudar, poderá não ser tão impactante. É certo que a economia da indústria, dentro da indústria alemã, o setor automóvel dos componentes corresponde quase a 20%. Provavelmente aqui haverá algum espaço, mas também isto ajudou também o quadro mental das pessoas que provavelmente a prazo tenderão a utilizar cada vez mais os híbridos e os carros elétricos. Relativamente ao ouro, a perspectiva continua a não ser muito, não é das mais simpáticas, mas já agora vou aproveitar, não tenho aqui. Basicamente, a Europa tem quase 1/3 das reservas de ouro mundial. Os Estados Unidos devem ter qualquer coisa como 10%. E a China provavelmente deve ter 5%, se tanto. Provavelmente, com o peso que a China tem que aumentar tem que diversificar as suas moedas, tem que sair do quadro das suas moedas e entrar cada vez mais no ouro. E o que eu estou a dizer é puramente, não é defensável e é criticável. Mas para seguir o modelo da Europa ou dos Estados Unidos, provavelmente poderá haver aqui uma procura acrescida. Agora, não será já. Porquê? Porque provavelmente a China terá alguma necessidade em aumentar a sua dotação noutras moedas e não se preocupar tanto no ouro. Portanto, isto para dizer que provavelmente não vem da Rússia e da China uma procura de ouro e daí provavelmente andarmos aqui à volta dos $1.000 a onça ou $1.100 a onça. Portanto, não deve alterar muito destes valores. Pronto, basicamente seria isto. Não havendo mais questões, agradecemos a vossa presença. Provavelmente devem receber um inquérito, provavelmente agradecíamos se pudessem preencher com as vossas preciosas anotações, os vossos insights, positivos, negativos, o que seja, por favor, partilhem connosco, é sempre bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pelo vosso tempo, agradecemos a vossa presença, foi uma honra, um prazer ter estado este pedaço connosco. Por favor, alguma questão, sintam-se à vontade para nos enviar um mail, para nos telefonar, se gostaram, detestaram, tiveram alguma dúvida, alguma certeza, para podermos ir melhorando estas apresentações. Não era para ser tão longo, era para ter só a duração de 1 hora, portanto, pedimos desculpa por este atraso. Votos de uma excelente noite e de um bom jantar.